E aí, meu amigo do Universo Físico, aqui é o Lucas do Universo Discreto e vamos programar finalmente, porque a gente está num blá 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 de drops, de blockchain e a gente não está programando. Tem muito tempo que a gente não programa e hoje vamos fazer isso, mas de um jeito um pouquinho diferente. Eu estou colocando aí para vocês verem um site que eu já visito bastante, mas eu reparei que eles têm uma seção com problemas de programação específicos para determinadas empresas. É como se fosse uma espécie de um curso preparatório se você vai tentar entrevista para o Google, ou para o Facebook, ou para a Microsoft, Adobe, Oracle, né? Tá até aqui, vocês podem ver a listinha dos nomes, né? Então, e esse site é legal que tem uma coisa de competição. Quando você faz o algoritmo, ele tá certo, você ganha pontos. Então eu pensei, por que não a gente verificar aqui se nós temos capacidade de resolver problemas que são típicos de uma empresa como Google ou Facebook. Inclusive, os do Google estão aqui. Vamos ver se a gente consegue implementar algum desses problemas. Vou começar pelo primeiro aqui, que se chama problema... Vou traduzir assim do meu jeito. Subconjunto, subarray, né, melhor dizendo, um subvetor com determinada soma. Aqui está todo o texto explicando qual que é o problema, que informação de entrada você tem que dar e que informação de saída você tem que passar. É um problema que tem a ver com a prova da Visa, com a prova do Google, do Facebook e da Amazon. Eu não sei o quão confiável é isso, se realmente no Google, no Facebook, eles pedem para você implementar problemas como esse que está no site, mas vamos fingir que só para ficar divertido, ficar interessante. E parece que 25% das tentativas aqui que o pessoal fez foram o que realmente funcionou. Então o pessoal está errando muito aí esse problema. Eu vou explicar já de uma vez como que é esse problema. Você tenta implementar aí. Eu vou mostrar a implementação dele como é feita. Você vai informar números em linha, tá? A primeira informação que você vai passar é quantos testes vão ser feitos. Ali no exemplo, você tem 2 testes sendo feitos. No primeiro teste, você está informando que o vetor tem tamanho 5, né? O vetor tem tamanho 5, e você quer achar uma soma contínua de 12, soma 12. Ou seja, eu tenho que achar um subvetor aqui dentro que a soma total seja 12. E aqui nós temos, por exemplo, se você pegar 2 mais 3 mais 7, dá 7 mais 10, 12, dá 12. Então a ideia é você achar um subvetor dentro do vetor maior que tenha essa soma aqui, um vetor que tem esse tamanho. Mas como são 2 testes, ainda tem o segundo teste. No segundo teste você informa um vetor de tamanho 10 e você quer achar uma soma 15. Então dentro desse vetor aqui, você tem que achar uma soma que o total seja 15. Se você pegar 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5, dá 5 com 9, 12, 14, 15. Tá vendo? Então tem que ser um subvetor, ele tem que estar na ordem. Então você tem que achar a soma que esteja dentro daquele vetor na ordem. Aqui nós temos a saída é sempre a posição inicial do subvetor e a posição final do subvetor. Ele mostrou 2 e 4. Por que são 2 e 4? Porque ele assume que a primeira posição é 1, não é 0. E da posição 2 até a posição 4, a soma é 12. Embaixo ele mostrou 1 e 5. Por quê? Porque da primeira posição até a quinta, a soma ali dá 15. Então você quer fazer um algoritmo que para qualquer caso ele possível, ele vai retornar o subvetor que os elementos somados dão aquele valor de soma ali. Se não existir o valor de soma, ele tem que mostrar -1 na tela. Aí vamos olhar aqui que interessante. Você pode escolher a linguagem que você vai implementar.
O site aceita Python 3, Java, C#, C++ e C. Pode até escolher um templatezinho e você submete para o site para ver se a sua solução está correta. Particularmente, eu não sou muito fã de implementar dentro daquela janelinha ali que o site disponibiliza, mas eu vou implementar a solução para aquele problema aqui no meu CodeBlocks. Mas o que eu sugiro para você, sinceramente? Dado a explicação que eu dei, dá um pause nesse vídeo e tente resolver você mesmo. Se você não conseguir, você pode até voltar aqui para o vídeo e assistir eu explicando como que você implementa aquilo lá. Mas eu sugiro que você tente fazer aí. Então, dá um pause aí agora, tenta implementar, depois você volta. Vou até ficar calado um pouquinho aqui enquanto você pausa. Beleza? Bom, vamos implementar então. Eu vou implementar em C, porque normalmente a linguagem C é que o pessoal usa quando está aprendendo algoritmos, esse tipo de coisa. Então, eu acho que vai ser algo que vai ajudar muito os iniciantes. A primeira coisa que você tem que passar é o total de casos de teste. Então, vamos implementar isso. Number of test cases. A função scanf serve para justamente receber algo digitado do teclado formatado. Aí eu estou formatando para decimal. Lembrando que eu tenho que passar o endereço da variável, que é o que eu faço usando o e-comercial. Eu tenho que indicar a posição na memória aonde está essa variável que eu declarei. Por isso que eu preciso colocar o e-comercial ali. Então eu já consegui o test cases, agora eu tenho que pegar o tamanho do vetor. Aqui vamos fazer uma jogada, pessoal. Porque o que acontece? O vetor ele pode ir de 1 até 100. Então eu vou pegar size of array. E a outra coisinha é a soma. Tudo inteiro. Né? A gente consegue observar aí que tudo é inteiro. Vamos pegar essas duas informações aí bonitinhas. Do mesmo jeito, né? Como são dois elementos, colocar um do lado do outro, separando por vírgulas. Liguei o ventilador porque não tá dando, galera, tá muito calor aqui, tá braba a coisa. Agora nós temos que pegar os elementos do meu vetor. Se eu falei que são 5, eu tenho que pegar 5. Então o que eu vou fazer? Ah, eu esqueci do return 0. Finaliza o código. Então vou criar um int i, porque eu vou fazer um laço que vai percorrer da posição inicial do vetor, lembrando que ele está assumindo que a posição inicial é 1, né? A posição inicial é 1. Não começa com 0 esse vetor. Number of test cases. Só que a gente esqueceu de uma coisa, declarar esse vetor aí, né? Aqui a gente pode usar uma jogada. Para simplificar aqui o nosso código, como eu sei que você tem 100 você pode ter no máximo 100 elementos nesse vetor aí, então eu declaro um array of problem, tá? Eu sei que o nome é horrível, eu sei que o nome é péssimo, só que aqui a gente vai fazer o seguinte, ao invés de ser 100 elementos, vamos colocar 101. Porque a gente tem que lembrar que o vetor começa da posição 0. Se eu declarar aqui como 100, ele vai de 0 a 99, não é isso? Se eu declarar 101, ele vai de 0 a 100. Aí a gente vai ignorar esse 0 e usar a posição 1 em diante. 1, 2, 3, 4, 5 até o 100. Vocês entenderam por que eu coloco 101 ali? Aí eu vou receber
cada um desses valores. Como? Via scanf, da mesma forma. Lembrando que para array eu também tem que colocar o e-comercial e o izinho aqui. Tudo isso é só para capturar os elementos. Capturar os elementos do problema. Certo? Todo esse negócio foi só para capturar os elementos do problema. Agora, a gente realmente vai ter que fazer esse cálculo aí. Só que nem tudo são flores, galera. Vamos lá. Eu vou testar aqui, pessoal, essa canetinha, porque eu vou explicar para vocês o seguinte, como que vai ser a lógica do nosso problema. Se você observar aqui, onde eu estou passando a caneta em cima, ele fala que a complexidade de tempo esperada é O de N. Só que eu não expliquei isso para vocês ainda, o que é esse raio desse O de N. Então eu vou explicar da maneira mais simples possível. Eu só vou poder usar no máximo um for percorrendo o vetor inteiro de uma tacada só. Então eu vou ter que percorrer o vetor apenas uma vez, pegando os elementos que eu preciso para fazer a verificação da soma. Basicamente é isso que ele está dizendo ali. Eu vou fazer um vídeo ainda explicando essa coisa de cota assintótica, O de N, ômega de N, isso fica para um outro vídeo. Então vamos raciocinar a lógica desse problema aí. Vamos lá. Imagina que você tem esse vetor aqui, ó. 1, 2, 3, 7 e 5, tá? Esse é o seu vetor. Vamos separar por caixinhas, que acho que vocês gostam mais quando a gente faz um vetor com caixinha. Não reclama do meu desenho, tá? Meu desenho tá lindo. Eu fiz curso de desenho. Então, como é que vai funcionar? Eu vou precisar, pessoal, de duas variáveis, dois indicadores de posição. Eu vou chamar o primeiro indicador. Eu vou até usar uma cor diferente. Eu vou fazer um indicador que se chama B de begin, e o outro indicador que vai ser o end. Por isso que ele é vermelho, ele é o final. O que esses indicadores vão fazer? São eles que vão procurar a soma que eu preciso. Então, quando o algoritmo começa, tanto o B quanto o E, eles apontam na primeira posição do vetor, que é 1. Aí ele vai verificar. A soma das posições B e E dão 12, né? Que é isso? É isso que esse cara está verificando aqui, né? Se é 12. Isso que eu quero saber. Se existe uma soma aí que dá 12. Ele vai olhar ali e vai ver que não. Por enquanto, a soma só dá 1 ali. Então, o que eu vou fazer? Eu vou chorar? Não. Eu vou mover uma posição para a direita o meu Ezinho. E vou fazer a mesma verificação. A soma da posição que começa com B e termina com E dá 12? Não dá 12, dá 1 mais 2, que é 3. 3 é diferente de 12. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar tchau aqui para esse cara de novo. E eu vou mover mais uma posição para a direita. E vou perguntar de novo, a soma da posição B até a posição E é igual a 12? A gente vai ver que não. É 1 mais 2 mais 3. Isso aí dá 6. Então, também não é. Então, ele anda mais uma posição para a direita. Mais uma posição para a direita. Ele vai ficar aqui agora. Aí, nós temos agora 1 mais 2 mais 3 mais 7. 7 mais 3, 10. 10 mais 2, 12. Mais 1, 13. 13 é igual a 12? Não. 13 é maior que 12. Quando o valor é maior do que a soma que eu quero, aí eu não vou mexer mais no E. Eu vou mexer, sabe em quem? No B.
Então, nessa situação que achamos uma soma maior do que a soma que eu quero, eu movimento o B, porque não faz sentido eu mover o E mais. Se eu movimentasse o E, eu ia ficar cada vez mais distante da soma que eu quero. Então, eu venho aqui e movimento à direita para o 2 e faço a soma. 2 mais 3 mais 7. 7 mais 3, 10. Mais 2, 12. 12 é igual a 12? É. Então, encerro e guardo o B e o E. Porque o B vai ser o 2 aqui e o E vai ser o 4. Entendido, galera? Então, essa é a lógica que a gente vai implementar. Talvez você esteja pensando o seguinte: e se por acaso ele não achar a soma? Se ele não achar a soma, eu substituo o B e o E por menos 1. Então, eu vou ter que fazer também uma verificação que, caso não exista a soma, eu vou fazer o B e o E receber menos 1. Entendido? Agora que a gente está com uma noção da lógica que a gente quer, vamos implementar. Eu vou precisar fazer o outro for aqui, né? Esse for aqui vai percorrer o vetor. Lembra que eu falei que tem que ter o begin interval e end interval? É porque eu não posso usar a palavra begin e end. Vocês lembram? Começa com 1, igual aquele ponteirinho ali que eu fiz. Aqui que nós vamos fazer? Achei um erro aqui, ó. Aqui é size of array. O i vai de 1 até a posição do vetor. E aqui mesma coisa. Também é importante eu fazer um outro for aqui. Vou colocar i aqui, porque a gente tem que lembrar que você pode ter mais de um caso de teste. E aqui dentro vamos trocar nosso i por j. Eu só fiz isso, galera, porque igual a gente está vendo aqui, você tem que fazer uma verificação para esse primeiro caso aqui e depois você faz outra verificação para o segundo caso. Então eu tenho que ter um for para cada caso de teste. E se o cara escrever aqui 20, por exemplo, aí você vai ter que verificar para 20 vetores diferentes. É só isso. Portanto, não se preocupe. E onde está aí aqui eu tenho que trocar por J, senão vai confundir. Então vamos lá. Eu vou criar uma variável aqui que se chama auxiliar de soma, porque é ele que vai fazendo aquela soma de onde começa o begin e onde termina o end, seguindo aquela lógica que a gente discutiu. Se a soma que eu estou fazendo do begin até o end bate com a soma final que eu quero, então acabou o problema. Eu achei o que eu queria. Vou até fazer o seguinte, vai ficar mais fácil de entender. Eu vou trocar um pouquinho aqui a ordem das coisas. Se a soma auxiliar for menor que a soma que eu quero, o que eu vou fazer? O end interval vai incrementar uma unidade e o aux soma vai somar o array of problem no end interval. Eu acho que talvez vocês não estejam entendendo o que eu estou fazendo, mas eu vou voltar o exemplo ali para explicar. E ao invés do aux1 ser 0, eu vou colocar aqui array of problem 1. Bom, eu acho que vocês não devem estar entendendo o que eu fiz aqui, então eu vou voltar a explicar com um exemplo. Vamos lá. Vamos de novo representar o nosso vetor. 1, 2, 3, 7 e 5. Está aqui o nosso vetor, o nosso begin está aqui, end ele está aqui. Então note que o begin e o end estão recebendo 1, tá vendo? Estão recebendo 1. Aí o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo uma variável que se chama aux. Eu vou botar embaixo aqui, que senão vai
rolar tudo. Estou fazendo a variável aux soma receber quem? Receber o que está na primeira posição. O que está na primeira posição é 1, então o aux1 vai receber 1, certo? É isso que eu fiz até agora. Aí o for vai percorrer de cada posição da primeira até a última posição do vetor, verificando. A soma auxiliar é menor do que a soma que eu quero? A soma que eu quero é 12, né? Eu quero 12. 1 é menor que 12? 1 é menor que 12. Então, o que vai acontecer? O end interval vai se deslocar para a direita. Esse cara aqui vai se deslocar para a direita. E o meu aux1 vai receber o que está na segunda posição ali. Array of problem 2, que é o end interval. 1 mais 2. Então, o 1 que estava aqui vai sair fora e vai entrar ali 3. Aí, na próxima posição, na posição J igual a 2, agora o meu J está na posição 2, o que ele vai fazer? aux1, que agora é 3, é menor do que a soma total? Continua sendo. Então, o end interval vai se deslocar novamente para a direita. Então, aqui você vai se deslocar mais uma vez para a direita. E caiu para cá, meu end. E vamos atualizar também o aux1, que não é 3 mais. Vamos olhar na linha de baixo aqui. aux1 é a soma do array posição 3. Então, é o que já tinha antes, que é 3 mais 3. Então, aqui ele vai guardar 6. Certo, galera? Aí, continuando o laço, o J agora aqui é 3. As gambiarras que a gente faz, olha que bonito. O J é 3. E ele vai perguntar, 6 é menor do que 12? Claro. Então, ele vai deslocar mais uma vez para a direita. Então, ele vai se deslocar mais uma vez para a direita. E ele vai somar agora com o array posição 4. Aliás, eu apaguei errado. Não era para ter apagado aquele ali, não. Aqui vai dar 13, né? Porque 7 mais 3 dá 10, 12, 13. E o end que eu fui burro, apaguei, o end fica aqui. E agora o nosso laço vai para J igual a 4. Beleza. 14 é menor que 13? E galera, ferrou. 14 não é menor que 13. Então a gente vai ter que fazer um else if aqui. Se o 14 for maior que 13, como é que a gente resolve esse problema? É simples. Eu vou deslocar o azul para a direita, porque a gente achou valores maior do que a soma total. Isso significa que o subvetor não começa na primeira posição. Deve começar em alguma posição aqui adiante. Então, eu caminho uma posição no begin para a direita. Só que tem um problema. Eu tenho que atualizar o vetor. Aqui não é mais 13. Aqui tem que virar 10. Porque 7 mais 3 mais 2. Na verdade, 12. Vai ter que virar 12. Então, eu preciso apagar esse 1, o valor desse 1 no meu aux1. E eu posso fazer isso fácil se antes do begin interval eu fazer o meu aux1 subtrair o array of problem begin interval. Isso daqui é para eu apagar o 1 dessa minha soma e ao invés de 13 a gente ter 12. Aí, meu J ele vai para 5 e aux1 é igual a sum? Agora é. Eu vou até botar aqui um else if, porque agora caímos na situação que a soma auxiliar é igual a soma. Nesse caso, a gente interrompe o procedimento. Note que nesse instante, tanto o begin interval quanto o end interval já recebeu os valores finais. Então, eu não preciso fazer mais nada. Eu já sei que o B é 2 e eu já sei que o E é 4. Eu só vou ter que arrumar um jeito de
imprimir 2 e 4. Temos que tratar um caso aí. Que caso é esse? Tem um jeito de limpar tudo rápido, não? Ah, tem um jeito de limpar rápido, sim. Bom, pessoal, tem um outro caso que é importante a gente tratar. Imagina a seguinte situação: você tem um vetor bem pequeno, tá? Só tem 3 elementos, o elemento 1, o 2 e o 3. E a soma que você quer achar, vamos supor, é 20. É fácil você concluir que não existe essa soma nesse vetor aí. E como é que o algoritmo vai tratar isso? Vamos discutir isso juntos. Então, de novo, tem o begin aqui e você tem o end. Aí o que vai acontecer? 1 é menor que 20. Então, o end interval você movimenta para a direita, não é isso? Aí a soma 2 mais 1, 3. 3 é menor que 20? É. Então, o end interval movimenta mais um pouquinho. 3 mais 2 mais 1 dá 6. 6 é menor que 20? É. Então, movimenta o end interval. Opa! Ferrou! O end interval saiu do vetor. Quando o end interval sai do vetor, isso significa que não existe a soma dentro daquele vetor. Então é assim que a gente vai tratar. A gente vai fazer mais uma verificação aqui. Se end interval for maior que o tamanho do array, aí não existe soma naquele vetor. A gente vai ter que, de alguma maneira, demarcar isso. E como que a gente pode demarcar isso? A gente pode criar uma variável sum not found, e quando a soma não é encontrada, ele recebe 1. Dessa forma, é só você verificar se o sum not found é igual a 1 quando não existe soma no vetor. Só que a gente ainda tem um outro problema, que a gente não discutiu ainda. O problema que é, a gente vai ter vários testes, um atrás do outro. E para a gente resolver esse problema, uma solução que eu pensei e eu acho boa é transformar o begin interval e o end interval em vetor. Então eu vou pegar o begin interval e end interval, vou botar lá fora e ele vai ter tamanho. São quantos casos? Você pode ter 100 casos, beleza. O end interval vai ser 100. O sum not found também vai ter que ir para o lado de fora. E ele também vai virar um vetor. Você deve estar pensando, mas Lucas, como assim? Por que raio você está pegando o troço que eu tinha entendido e está transformando em vetor? É que cada posição do vetor vai ser um caso. Então, por exemplo, aí aqui eu já não vou mais colocar. Vou colocar isso aqui, pessoal, para preencher o vetor completamente com zeros, tá? É isso que o entre chave e zero faz. Aí quando eu chego aqui, begin interval e recebe 1. A mesma coisa que estava antes, a diferença é que com a componente do vetor. Por que i, galera? Porque o i é o caso em questão. Então você vai ter um vetor de begins e ends para cada caso. Se você tiver 20 casos, na posição B0 e E0, você vai ter o begin e o end do primeiro caso. Na posição 1, você vai ter o begin e o end do segundo caso. Na posição 20, você vai ter o begin e o end do 19º caso, se eu não estou enganado. E da mesma forma, o not found i vai receber 0. Aí se aqui dentro é sum not found, né? Se o sum not found i for 1, aí já sabe, né? Aí eu tenho que substituir. Onde está end interval, eu incluo o i. Onde está end interval, eu incluo o i. Onde está begin interval, eu incluo o i. Begin interval, incluo o i. No end interval também incluo o i. Depois disso, é
é só imprimir for i igual a 0 e menor number of test cases e mais. Aí você sempre vai fazer a verificação. Se aquele caso não achou a soma, você vai imprimir -1. E essa é uma das regras do problema. Se você não achou a soma ali dentro, imprime -1. Caso contrário, ou seja, quando existe soma, você vai imprimir begin e o end daquele caso. Estamos entendidos? Bom, pessoal, eu descobri uns erros aqui no código que eu não tinha reparado. O primeiro eu tinha colocado o i aqui por engano, o certo é j. Então isso estava dando problema no código. Outro erro que eu percebi, que vocês lembram, eu tinha colocado um else if aqui, e não pode. Não pode porque eu quero obrigar o código, depois de fazer essas verificações, se o aux1 é menor que a soma, ou igual à soma, ou maior que a soma, é nesse momento que pode acontecer aquela situação do end sair para o lado de fora do vetor. E quando ele sai para fora do vetor, não tem mais como continuar. Então o SUNNOTFOUND ele recebe 1 e posso até botar um break aqui, né? Acho que não tem problema. Outra coisa que eu reparei é que quando o aux1 é maior que a soma, o que a gente faz? A gente subtrai da posição aonde estava o begin, a gente movimenta o begin um passo para a direita, estão lembrados disso? E eu preciso subtrair o contador. Por quê? Porque subtraindo o contador me permite fazer a conta de novo, né? Por exemplo, se eu tiver, sei lá, aquele mesmo vetor 1, 2, 3, 7 e 5. O meu begin estava aqui, o meu end, se não me engano, estava aqui. Né? Aí o que acontece? O begin se movimenta para a direita, eu subtraio desse 1 aqui, e o j era 4. Aí, como eu subtraí o j, ele vai passar a ser 3, vai incrementar, porque o for incrementa, e ele volta a ser 4. Então ele, de novo, volta a olhar essa soma. Então eu preciso decrementar o j para esse cara funcionar. E com isso, vamos fazer um teste aqui final. Acho que agora vai dar tudo certo. O 2 é o total de casos. O meu vetor tem 5 elementos e a soma que eu quero é 12. O meu primeiro vetor é 1, 2, 3, 7, 5. Agora é um vetor de tamanho 10 e a soma é 15. E o vetor é esse rapazote aí que vai de 1 até 10. Ele imprimiu 2, 4 e 1, 5, que é o que eu queria. Jogamos o código aqui. Vamos submeter e ver se funciona. Ah lá, resposta correta, tempo de execução 0,01 segundos. Ele está me sugerindo outro problema. Mas é basicamente isso. Então, pessoal, obrigado aí por ter me assistido. Digam nos comentários se vocês querem ver mais vídeos em que eu resolvo algoritmos. Comente aí se você quer que eu resolva mais problemas do tipo, problemas que podem surgir na entrevista do Google, da Amazon. Comente alguma coisa se você gosta desse formato também. Não deixa de curtir, compartilhar, assinar o canal. Valeu, gente, brigadão. E eu vou colocar esse código no Git, não vou esquecer, tá? E até a próxima.